Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e estou aqui para ajudar você a conhecer mais sobre a história, a doutrina e as práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desde que eu comecei o canal, algumas pessoas têm me perguntado por que eu comecei a fazer esses vídeos. Hoje estou aqui para responder essa pergunta. Em 2016, eu estava servindo como líder da missão da ALA e ensinava a classe de princípios do Evangelho. Chegou então um dia em que a aula era sobre o sacerdócio, e como naquela classe recebíamos visitantes e membros menos ativos, achei que seria bom me preparar para a eventual pergunta sobre a proibição do sacerdócio para os negros, que esteve em efeito até 1978. Foi aí que me deparei no site da igreja com um texto chamado As Etnias e o Sacerdócio, ou em inglês Race and the Priesthood. O texto respondeu muitas das minhas perguntas, mas também deixou muitas outras sem resposta. Foi então que, com a curiosidade atiçada, e agora com a nova ferramenta que eu tinha, que era o inglês, e tendo acesso a muito mais a material do que na minha língua nativa, comecei a pesquisar a história da igreja, em fontes oficiais da igreja e outras virtuosas, de boa fama ou louváveis que eu pudesse encontrar. Nesse processo, muitas perguntas que ao longo dos anos eu havia colocado na gaveta começaram novamente a vir à tona, mas agora com a diferença de que eu tinha onde encontrar as respostas. Foi aí que eu descobri que a história da igreja é muito mais complexa e cheia de problemas do que o que me ensinaram durante esses 24 anos de escola dominical e instituto. Coisas como a doutrina da inferioridade espiritual e maldição dos negros, a tradução do livro de Mórmon feita com uma pedra usada em rituais de magia e caça ao tesouro, o casamento de Joseph Smith com meninas que ele havia adotado como filhas, a tradução do livro de Abraão não ter nada a ver com os papiros que foram comprados pela igreja na época, a admissão de que os lamanitas não são os principais antepassados dos índios americanos e muitas outras coisas. Depois de meses estudando sobre tudo isso, minha cabeça estava girando a 1000 por hora, tentando entender como fazer sentido de todas essas coisas. Será que isso era tudo verdade? Será que eu estava sendo enganado por Satanás, tentando me desviar do caminho correto? Ou será que era tudo fruto da minha imaginação? Quando o estudo das Escrituras, jejum, oração e inúmeras idas ao templo não responderam minhas perguntas, eu decidi buscar ajuda nos líderes locais. Conversei com 2 bispos, conselheiro da estaca, presidente da estaca e amigos da minha confiança, incluindo um diretor do instituto. O que eu aprendi com todas essas conversas é que a maioria dos membros da igreja sabe muito pouco ou quase nada sobre esses assuntos complicados. Aprendi ainda que muitos sentem seus testemunhos ameaçados ao discutir esses assuntos, e que os líderes não querem, na verdade, estudar esses assuntos a fundo e encontrar as respostas para poder ajudar aqueles que têm perguntas. Para mim foi um processo difícil, doloroso e solitário por algum tempo. Mas finalmente Deus colocou no meu caminho pessoas que puderam me ajudar, pessoas que estavam dispostas a ouvir minhas perguntas, que não tinham receio de discutir esses assuntos, e que estavam dispostas a me apontar o caminho e me dizer a verdade, fosse ela edificante ou não. Hoje estou reencontrando a felicidade e paz de espírito. Não preciso provar minhas crenças. Elas existem independentemente de autoridade externa, e coexistem perfeitamente com toda a diversidade que existe neste mundo. Estou pouco a pouco me despindo do preconceito e da arrogância, e aprendendo a me conectar melhor espiritualmente com Deus e sua maravilhosa criação. Meus conceitos são fluidos. Estou disposto a aprender cada dia mais e mudar meus conceitos se necessário for, até mesmo virá-los de cabeça para baixo. Não encontrei todas as respostas que estava procurando. Talvez algumas delas jamais encontrarei. Mas isso não me incomoda. E foi para compartilhar o que eu tenho aprendido ao longo desses meses que decidi começar este canal, para poder disponibilizar em português uma fonte objetiva e honesta sobre assuntos relacionados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, suas práticas, sua doutrina e sua história. Este canal é para pessoas dentro e fora da Igreja, que estejam interessadas em uma fonte honesta e objetiva a respeito dos fatos e da história da Igreja. Meu propósito não é dizer o que você quer ouvir, nem manter você dentro da Igreja, ou tirá-lo dela. Meu propósito é informar você sobre a história, nua e crua, sem censura, mas com respeito por todas as partes envolvidas. E você, assim como Carlos, é o único responsável pelas decisões que vai tomar com a informação que vou compartilhar aqui. Não tenho a expectativa de uma grande audiência, porque a maioria das pessoas prefere que alguém lhes diga o que pensar, em que acreditar e no que fazer, ao invés de tomar para si mesmas a responsabilidade de tudo isso. Mas se você continuar comigo aqui nessa jornada, pode ter certeza que para mim você já é alguém muito especial. Pretendo apresentar os tópicos aqui
de forma objetiva e clara, usando principalmente fontes oficiais e de reputação ilibada, e evitando informações especulativas. Você terá acesso a conteúdo nunca antes ou raramente publicados em português, além do meu compromisso pessoal de responder as perguntas no canal ou através do e-mail que aparece agora na sua tela, na medida do possível.